Estamos aqui para mais uma aula, agora a aula de número 2 do livro de Números. Nós tivemos a primeira aula, nós descobrimos algumas coisas a respeito do livro de Números e nós vamos continuar agora para terminar esse livro, para depois entrarmos em Deuteronômio. Então vamos lá. Nessa segunda aula, o que nós vamos abordar? Primeiro, nós falamos um pouco sobre o sacerdote, e no livro de Números ele é escrito que somente o sumo sacerdote, os sacerdotes em geral, que poderia pôr fogo no altar. É uma ordem levítica, então em Levítico 6,13 vai falar, né, que o fogo no altar arderá continuamente sem apagar, e quem faz esse trabalho são exatamente os sacerdotes, e isso é descrito também aqui em Números, relatando aqui esse ofício sacerdotal, esse ofício importante dos sacerdotes, de relatar sobre isso, exatamente de nós olharmos agora por que somente o sacerdote tinha que ter uma roupa própria, ele não podia sair com essa roupa fora ali dos seus ofícios, fora do tabernáculo, ele tinha de usar a roupa ali para aquele fim, porque tudo ali era consagrado a Deus, e o que saísse dali que não fosse consagrado não poderia ser usado. Isso mostrando que quando nós estamos no ambiente de um culto, nós devemos prestar o nosso culto em todos os sentidos, de corpo, alma, se entregar verdadeiramente a Deus em a nossa adoração. Então, isso está no capítulo também sobre essas roupas sacerdotais, sobre a morte de Moisés. Em Números também é predito sobre a morte de Moisés, quando está no capítulo 27, versículo 12 ao 15. Deus prediz a morte de Moisés, manda ele subir no monte, olhar a terra e fala, já dá a sentença do que ele vai se unir com seu povo, que Deus vai o recolher agora para a eternidade. Então, assim, em Números tem todas essas peculiaridades, que agora chegando no final de Números, os dois censos, o último censo agora aqui no capítulo 26, já foi depois de 40 anos, né, chegando aos 40 anos, a nação cresceu muito. Essa nação que tinha 620 homens no princípio, no primeiro censo, agora é uma nação ali que praticamente quadruplicou. Deus abençoou grandemente, era uma grandíssima nação, fez esse segundo censo. Nesse segundo censo, nesse censo também entra a contagem dos levitas, mesmo que eles não tenham terras como as demais, mas é sustentada por todas as demais tribos, eles entram na contagem do templo. E também agora em Números, lá no capítulo 32, é falado também sobre as cidades de refúgio e o porquê da existência delas. Essa cidade de refúgio, vocês podem ver que elas são 6 cidades, e elas tinham uma particularidade, porque em Números, a partir ali do capítulo 32, a partir do versículo 10 em diante, vocês começam a ir, todo o capítulo vai chegar na cidade de refúgio, e ela foi feita exatamente para uma proteção. E a proteção era se alguém estivesse trabalhando, digamos, com um machado, e esse machado escapulista do cabo batesse na cabeça de alguém, alguém morresse, os parentes daquela pessoa, segundo a lei, poderia vingar, mesmo que não foi intencional. Isso fazia parte. Mas a cidade de refúgio dava condições para que essa pessoa, ele adentrasse dentro dessa cidade de refúgio, e ele não poderia ser vingado. Era uma cidade que ia acolher alguém que cometeu um crime, que esse crime não foi intencional, e que agora acolhido, essa pessoa estaria salva dentro dos limites dessa cidade de refúgio. Ele não poderia ultrapassar dali. Uma vez que ele saísse fora, ele ultrapassasse os limites da cidade de refúgio, ele já ficava ali preste à condenação. O vingador poderia chegar a vingar a morte dele sem que nada pudesse ser feito, porque não estava dentro dos limites da cidade. Consequentemente, a cidade ela aponta para Cristo. Ela aponta para Jesus, ela mostra Jesus como nosso sumo sacerdote, ele mostra como nosso Senhor. Agora, na cidade de refúgio, como Cristo sempre ele é superior a tudo e a todos que ele demonstra, eram crimes não intencionais. Agora vai mostrar os nossos pecados
pecados hediondos, os nossos pecados intencionais, nossos pecados que nós cometemos, mas quando nós chegamos a Cristo, que nós adentramos nos redutos de Cristo, que Ele nos chama, Ele nos acolhe, Ele nos elege, e o que vai acontecer? Nós, dentro dos limites de Cristo, nós estamos protegidos. Dentro, que nós estamos dentro ali do ofício que Cristo nos chamou, dentro dos limites, dos parâmetros cristãos que essa cidade estava apontando, nós estamos ali refugiados. Essa cidade era 6 cidades, que são elas Quedes, Siquém, Kiriat Arba, Hebron, Ramote e Golã. Essas eram as 6 cidades de refúgio que serviam para esses fins. E aponta também para Cristo. Ela nos dá um direcionamento exatamente para nós vermos agora que em Cristo nós estamos seguros, nós estamos ali libertos de qualquer mal. Nós não podemos ser alcançados pela morte, nós não podemos ser alcançados ali por alguém que vai dizimar nossa vida, que vem nos condenar. Por isso que Paulo, então, ele vai falar que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E também no livro de Números, no capítulo 36, é falado sobre o casamento. O casamento ali é descrito, e esse casamento que é falado sobre exatamente o casamento entre as tribos. Não podia ter casamentos fora de uma tribo. Um exemplo, uma tribo de Levi, a pessoa não poderia casar com alguém da tribo de Judá. Dentro de cada clã que deveria ter feito os seus casamentos. E o porquê que teve esse cuidado, por que Deus deu essa ordem, Números vai registrar isso para mostrar, para provar que verdadeiramente Jesus é da tribo de Judá. Não tem como ter mistura, não tem como as genealogias, toda na Bíblia prova. Quando nós chegamos nas leituras das genealogias, tem muitas pessoas que até não gostam, né? E vai ler, fulano gerou ciclano, ciclano gerou beltrano, beltrano gerou ciclano, e assim sucessivamente. E às vezes a pessoa tem uns que fala que pula, outros acham entediante, outros lê, diz que não entende nada, aquilo ali é a prova. Quando nós vemos todas as genealogias da Bíblia, que ela vai chegando e chega até Cristo, e também o Novo Testamento começa com a árvore genealógica, né, mostrando da onde que veio Jesus. Essa é a prova da genealogia, que Jesus é da tribo de Judá, conforme as profecias, conforme a ordem de Deus. Ele é o leão da tribo de Judá, e não tem mistura, não tem como ser contestado. Não tem como alguém contestar. Então Jesus verdadeiramente é da tribo de Judá, ele é o Messias, ele que veio, ele é o Salvador, ele é o Senhor. Então é por isso que existe, e ali fala que sobre esses casamentos, e esses casamentos não poderiam ser feitos um clã com outro, mas tinha que ser dentro do mesmo círculo ali, por exemplo, a tribo de Levi com a tribo de Levi, Judá com Judá, Benjamim com Benjamim, e assim sucessivamente. Isso tudo para nós vermos as riquezas que nos dá o livro de Números. O livro de Números, então, ele sempre vai nos trazer sobre essa importância e também vai nos mostrar sobre o substituto de Moisés. Moisés ali ele vai fazer uma petição a Deus. Ele fala no capítulo 27 sobre a morte de Moisés. Também Moisés ali ele indaga a Deus para Deus pôr alguém capacitado para dirigir esse povo, para entrar e sair. E Deus ali, então, ele mostra Josué para Moisés e manda que Moisés levasse até o sacerdote Eleazar, porque Arão já era morto. Arão nessa altura já estava morto, agora o seu filho Eleazar era o sumo sacerdote, ia apresentar agora Josué, ele ia ficar por um período de tempo junto com Moisés, e Moisés ia ia dar parte da sua autoridade para ele, conforme o texto bíblico vai nos mostrar a partir do capítulo 27, e já para que todos fossem acostumando que a partir do momento que Moisés já não estivesse aqui, que Moisés fosse morto, cumprindo os desígnios de Deus, agora Josué estaria na frente. Aonde nós vamos ver no livro lá de Josué, o Pentateuco que já estava praticamente composto aqui nesses últimos capítulos de Números, porque a Bíblia não está escrita na ordem cronológica. Talvez você está pensando, mas o último não é Deuteronômio? É a última lei? Então nós estamos falando aqui porque a Bíblia não está escrita na ordem cronológica dos fatos. Então Moisés já estava no final, aqui provavelmente antes da morte de Moisés já estava tudo escrito,
já estava tudo pronto, os documentos, né, todo ali a Torá já estava praticamente pronta, ia ser apenas um breve complemento a partir da morte de Moisés, que acredita-se que foi Josué que fez aquelas complementações. Então, quando nós falamos que Moisés escreveu o Pentateuco, que de fato o foi, exceto aquela parte depois da sua morte. Na parte da sua morte ali nós entendemos uma grande magma, vamos dizer assim, de uma grande massa de estudiosos, não são todos que concordam, mas a grande maioria, mesmo não concordando que seja Josué, fala que foi alguém ali que foi designado, que foi escolhido e que fez aquelas compilações, mas dentro da ortodoxia bíblica, dentro da ortodoxia teológica, ali existe todo o consenso e toda a defesa que o Pentateuco foi escrito por Moisés. Então, para nós entendermos aqui as riquezas do livro de Números, e Números acaba com essas recomendações sobre os clãs, para provar que Jesus ele veio da tribo de Judá, que quebra todo aquele paradigma que nós já fomos falado, que todos os sacerdotes eram levitas. Nem todo levita era um sacerdote, mas todo sacerdote tinha de ser da ordem levítica, e cuja essa ordem levítica partiu do primeiro sumo sacerdote, que foi Arão, então parte ali do sacerdócio arônico. Então todo sacerdote era do sacerdócio arônico, exceto Jesus, que ele veio da ordem de Melquisedeque, aquele que veio antes de Arão. Aí nós observamos que antes de Arão ele já aparece para Abraão, então mostrando que antes de alguém ser Jesus já era. Jesus é eterno, ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis, ele veio cumprir, então mostrando da sua eternidade. Por isso que ele é ali da linhagem, ele veio da ordem de Melquisedeque. 400 anos antes de Arão, Melquisedeque já estava aparecendo como rei, rei de Salém, sendo sumo sacerdote superior ali a Abraão, cujo Abraão estava levando todos os dízimos, despojos ali de dízimos das guerras para ele e reconhecendo como sacerdote do Deus Altíssimo. E é a partir desta ordem que Jesus ele entra então com esse sumo sacerdote superior ao sacerdócio arônico, porém da ordem de Melquisedeque, que é um sacerdócio primeiro, que é um sacerdócio que já veio descrito desde a eternidade passada por Deus. Então, que nós vamos ver tudo isso se cumprindo aqui na ordem, no livro de Números, apontando aqui toda a Bíblia apontando para Cristo, culminando em Cristo. E nós vamos terminar agora o livro de Números sabendo dessas riquezas. Aqui, como eu já falei, no livro de Números ele aparece muitas peculiaridades, como já falei na aula passada, aparece ali o falso profeta Balaão. Nós temos de ter muito cuidado com os falsos profetas, porque falso profeta pode falar parte em verdade também. Por exemplo, existe um texto na Bíblia que nós gostamos muito, e é uma verdade absoluta, mas por ser a verdade, o falso profeta não deixou de ser falso. Que nós sempre citamos que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Essa palavra ela foi falada exatamente por Balaão. É uma verdade? É. Só porque Balaão falou a verdade, mas viveu no engano. Ele viveu ali como um profeta enganoso, ele tentou levar o povo a outras circunstâncias que não eram o chamado de Deus, que não era o propósito de Deus. Ensinou até Balaque fazer ali que o povo viesse a pecar contra Deus. Então, e tudo isso em prol do dinheiro, em prol da renda. Que o Deus realmente de Balaão, que ele demonstrou ser, não era Deus, era o dinheiro. Ele fazia qualquer coisa para obter lucros, muito parecido com nossos, infelizmente, a maioria dos nossos televangelistas hoje, que gostam muito de falar sobre riquezas, dinheiro e tal coisa. Então tudo isso é descrito no livro de Números, e ele termina, e nós estamos terminando nossa aula, olhando as riquezas desse livro. E qualquer dúvida que você tiver, você sabe que você pode entrar aí, entrar aqui no meu particular, perguntar para nós juntos aprendermos e tirar nossas dúvidas. Deus que abençoe, espero que você tenha entendido as riquezas desse livro, e qualquer dúvida você pode entrar em contato comigo, nós vamos estar falando sobre essas riquezas do livro de Números. A nossa próxima videoaula nós vamos estar falando sobre o último livro do Pentateuco, que é o livro de Deuteronômio.
Deus abençoe. Fique com Deus.